Então, dando continuidade a esse vídeo que eu tô gravando, contando um pouco dessa minha experiência extraordinária com ayahuasca. Hoje, agora são 17 horas e 56 minutos do dia 16 de agosto. E eu comecei a cerimônia ontem às 18 horas. Pouquinho depois das 18 horas. E nós terminamos 1 e pouco da madrugada. A ayahuasca, ela entrou na minha vida, na realidade, a primeira vez que eu tive desejo de experimentar foi ali pelo ano de 2017, quando eu estava morando na Colômbia e eu tive conhecimento de uma pessoa que havia experimentado a ayahuasca e ele havia me falado maravilhas dessa experiência, que foi algo assim extraordinário na vida dele. Só que naquele momento eu não tinha condições de viver essa experiência. Os anos se passaram, como se aquele desejo tivesse se apagado. E depois que eu deixei a religião evangélica, eu adotei uma postura na minha vida que faz muito sentido para mim. E tudo isso que eu estou contando aqui são experiências exclusivamente minhas. Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer com que você tenha os mesmos pensamentos que eu. Muito pelo contrário, eu acho que cada um de nós é um universo e cada um de nós tem as suas próprias experiências e deve tirar as suas próprias conclusões. Mas durante muitos e muitos anos eu adotei aquela postura de que tudo era de Satanás, tudo era do demônio. E eu, por viver experiências muito profundas dentro da igreja evangélica, por ter tido a oportunidade de conhecer o querido amigo Espírito Santo e ver milagres, prodígios e maravilhas, eu acreditava que era só aquela visão de vida que era a realidade, que era a verdade, né? E depois que eu me afastei da religião, eu tomei uma postura de que tudo que eu tivesse vontade de conhecer, de experimentar, antes de dar a minha opinião, como se eu tivesse conhecimento profundo, e sendo que eu não tinha conhecimento nenhum da ayahuasca, por exemplo, muitas vezes eu julgava sem conhecer, eu falava com propriedade de algo que eu nunca nem sequer sabia o que era ou tinha experimentado, né? Então foi um caminho de desconstrução muito grande, muito profundo. E nos últimos anos, nos últimos meses, eu passei por um processo muito profundo de desconstrução de tudo. De tudo. Eu passei por Dentro do tarô nós temos a carta A Torre, que é a imagem de uma torre que ruiu. E essa carta é uma carta muito poderosa, porque quando a torre aparece, não é o ruir humano, mas é o ruir que é movido pelo mundo espiritual, por Deus. É o trabalhar de Deus para que aquilo que venha ser construído seja muito melhor, muito maior e com novas bases, novas formações, novas fundações, é a palavra correta. E eu passei por essa torre. E eu comecei a ouvir de novo sobre a ayahuasca. E a ayahuasca é um nome ainda difícil para eu falar.
Mas eu comecei a ouvir mais perto, mais de perto, clientes meus, né? Eu sou terapeuta, experimentaram e falaram que era incrível, e eu ainda estava naquele pensamento: eu não preciso disso. Eu não preciso de nada que me induza a um estado de consciência ou que me abra a visão, porque eu já tenho uma visão aberta, eu já vejo o mundo espiritual, eu já consigo falar com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, e para mim é o suficiente. E que bom que eu mudei isso. Que bom que esse pensamento ele já não faz mais sentido para essa Priscila de hoje. E que bom que eu me dei a oportunidade de conhecer, de experimentar e de passar por esse processo que tem sido assim extraordinário na minha vida. E nos últimos 2, 3 meses, esse desejo ele foi aumentando, e eu precisava de um lugar que fosse realmente o correto, né? Eu queria que Deus me mostrasse um lugar correto, um lugar que fosse com pessoas muito capacitadas, porque como eu não conhecia nada, eu precisava de ter essa segurança. Peguei o contato de algumas pessoas, alguns lugares, e passou. Outras situações aconteceram na minha vida que eu acabei não iniciando isso, não fazendo, não participando. Até que ali pro dia... Oh, meu Deus, que maravilha. Gente, eu tô sendo a mais sincera e detalhista possível, porque eu preciso registrar isso. É quase um diário meu que eu estou compartilhando com quem quiser assistir, e muito profundo. Eu estive num lugar que eu gosto de ir, que é uma espécie de uma mata, tem um lago, é um lugar muito calmo, e eu tive essa semana desejo de ir, semana passada, desejo de ir nesse lugar de novo. E quando eu cheguei, eu sentei assim nos bancos que tem e fiquei respirando aquele ar puro, e fechei os meus olhos e orando muito ao Senhor, apresentando a minha vida. E com os olhos fechados eu tive uma visão espiritual, e nessa visão espiritual vinha um índio com aquele cocar imenso, a coisa mais linda do mundo. E era uma visão muito realista, a sensação que eu tinha é que eu fui sugada e estava em outra dimensão e vendo aquilo ali, e aquele índio chegava perto de mim e fazia uma espécie de reza, de alguma coisa ele fazia, ele pintava o meu rosto. Ele pintava o meu rosto, desenhava, e vinha outros e fazia uma espécie de uma cura em mim, muito grande, muito profunda. E aquilo ali parecia que passou um tempo imenso, 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 imenso. Só que quando eu voltei, assim, a sensação que eu tinha até caído, assim, epa! Tinham passado apenas pouquíssimos minutos, talvez 3, talvez 4 minutos, daquele tempo que tinha sido muito, muito longo para mim. E eu fiquei analisando e considerando aquelas informações, e eu falei com Deus: Senhor, amém. Se é para eu passar por essa experiência, até então eu não sabia qual era a experiência, mas eu tô aqui. Naquele mesmo dia, uma cliente minha entrou no meu carro e conversa vai, conversa vem, ela me fala da ayahuasca, que ela participou da ayahuasca, de um lugar muito extraordinário. E eu falei: tô entendendo. E aí ela me mostrou no Instagram. Eu falei: meu Deus, eu preciso passar por essa experiência. Hoje mesmo eu vivi isso. E aí
ela abriu assim o Instagram e me mostrou, falou para mim o que tinha, né? Que tinha a cerimônia da ayahuasca, que tinha do rapé, do outro colírio, eram várias experiências, só que já estava com esgotado, já tinham vendido tudo, e era justamente ontem, dia 15. E algo no meu coração ficou calmo e falou: se for para você participar, não se preocupe, que vai estar tudo certo. E eu cheguei em casa, e quando foi mais ou menos umas 11 e pouco da noite, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Falei: olha, eu gostaria de saber mais informações. E aí a pessoa me respondeu 11 e tanto da noite. Tem apenas um ingresso. O último. Naquele momento eu sabia que era para mim. Comprei e fiquei na expectativa do que iria acontecer. E esse segundo vídeo é para relatar realmente que antes de que um grande processo aconteça na sua vida, a própria espiritualidade, ela organiza tudo. A espiritualidade, quando você confia na espiritualidade, quando você pede para a espiritualidade, a espiritualidade ela mesma se organiza. Então, eu vou gravar o terceiro, o quarto, o quinto vídeo contando detalhadamente as experiências. Ai, tem sido assim, olha, são minutos que eu tenho vivido cada segundo de forma tremenda. E eu tenho certeza que a partir de agora, a espiritualidade fala no meu coração, inicia-se um novo tempo na minha vida profissional. E se você aí deseja viver uma mudança genuína na sua vida, deseja cura, deseja ser curado nos teus sentimentos, nas suas emoções, deseja ter um contato com a espiritualidade e não a minha realidade, mas deseja encontrar a tua missão, o teu chamado e ser curado para viver a sua história, a história que Deus escreveu para você. Entre em contato comigo e agende a sua sessão, tá bom? Vai ser um prazer imenso poder conhecer você pessoalmente, porque eu já tenho orado por vocês. Vocês que são os meus clientes, vocês que são as pessoas que Deus confiou, que através do meu trabalho vai ter a vida mudada. Eu já tenho orado por vocês há muitos anos, tá bom? Se for você, entre em contato. Te aguardo.